mais com vocês sobre Nossa Senhora nas Sagradas Escrituras, tá certo? Existe algo chamado na Bíblia de tipologia bíblica. O que é tipologia? É quando tem algo na Bíblia que aponta para uma outra coisa mais profunda. Por exemplo, a árvore que estava no meio do jardim, ela indica o quê? Um apontamento para a árvore que é a cruz. Então a árvore do jardim é um símbolo da cruz, que é a árvore da vida. Mas também a árvore é um símbolo de Jesus, que de fato é a árvore da vida. Um outro símbolo, a Arca de Noé, ela é um símbolo da igreja. Quem entrou na Arca de Noé morreu ou foi salvo? Foi salvo. Então é um símbolo da igreja. Quem entra na igreja e vive aquilo que a igreja pede é salvo, né? Então é um símbolo da igreja, a Arca de Noé. A Arca da Aliança, por exemplo, é um símbolo da Virgem Maria. Eu tenho até uma pregação que eu dei quase de 1 hora só explicando Nossa Senhora como Arca da Aliança, né? Depois eu coloco até lá no grupo para vocês assistirem. Ou seja, o Antigo Testamento, ele já fala de Jesus. Não só nas profecias, mas nas tipologias, né? E também o Antigo Testamento fala de Nossa Senhora. Exemplo, uma das primeiras passagens que fala de Nossa Senhora, de forma tipológica, apontando para ela, qual seria? Gênesis 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Quem é essa mulher? É a Virgem Maria. Essa mulher também é a igreja católica, apostólica romana. E é a descendência da mulher que vai esmagar os planos de Satanás. No caso, Jesus, né? E a igreja. Outras passagens bíblicas que falam de Nossa Senhora. Existem dezenas e dezenas e dezenas, né? Várias, até centenas. Não sei se vocês conhecem a história da Rainha Esther. Alguém já ouviu falar da Rainha Esther? Não? Pronto. Nem por filme? Parece que passou na Record, não foi, se eu não me engano? Mas eu não cheguei a assistir, mas parece que passou. Também tem outros filmes bíblicos sobre a Esther, né? A Rainha Esther. E ela, quando ela soube que o povo dela, o povo de Deus, ia ser massacrado, o que ela fez? Ela compareceu diante do rei e ela pediu misericórdia pelo povo. E o que acontece? Esther é um símbolo da Virgem Maria. Ela vai vendo que nós somos massacrados pelo pecado e ela vai pedir a Deus misericórdia por nós. Ela vai diante do rei, que é Deus, e pede misericórdia por nós. Então, a imagem da Rainha Esther aponta para a imagem de quem? De Nossa Senhora, certo? Eu sei que é um assunto novo também. Muita coisa que vocês estão ouvindo aqui é nova, sim ou não? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Salmo 44, se eu não me engano. Salmo 44. Em algumas traduções vai falar, é o 45, né? Algumas traduções. Onde vai falar, a gente celebra esse salmo, reza ele, a liturgia medita no dia de Nossa Senhora da Assunção, que é o dia 15 de agosto, que vai falar assim, né? À vossa direita se encontra a rainha
com vestes esplendentes de ouro de Ofim. À vossa direita se encontra a rainha, com vestes esplendentes de ouro de Ofim. Em algumas traduções, é o Salmo 44, em outra é o Salmo 45. Por exemplo, aqui vai falar o seguinte, né? Salmo 44, na minha tradução, versículo 14. Toda a glória da filha do rei está no seu interior. Aonde é que está a glória da filha do rei? No seu interior. Isso aqui, espiritualmente, quer dizer o que para nós? Que quando a gente olha para a Santíssima Virgem, para a vida dela, já é algo muito santo. Mas se nós pudéssemos enxergar o interior da Virgem Maria, seria algo muito mais belo, espantoso, e a gente via o quão é bonito, belo e santo o coração da Santíssima Virgem. Por exemplo, São João Maria Vianney vai dizer que o coração de todas as mães juntas, todas as boas mães, é como se fosse um cubo de gelo comparado ao coração de Maria. Ou seja, o coração de todas as mães juntas, amando os seus filhos, comparado ao coração de Maria, como se fosse o quê? Um cubo de gelo. Ou seja, um coração frio, um coração que não sabe amar. Quer dizer que as mães não amam? Não, quer dizer que Maria ama tanto que está usando essa comparação. Que ninguém nesse mundo sabe amar tanto quanto ela. Só Deus, ninguém mais. Então, no interior dela, Santo Agostinho vai falar o seguinte: antes de Nossa Senhora conceber Jesus no ventre, ela concebeu ele aonde? No coração, no interior. Então, Salmo 44, versículo 14, né? Toda a glória da filha do rei está no seu interior. Tecido de ouro é o seu vestido. O ouro quer dizer que o ouro não se corrompe. Ele brilha e não se corrompe. Nossa Senhora brilha pela santidade e não se corrompe. O corpo dela não foi corrompido pela podridão da morte. Ela está no céu viva, gloriosa, brilhante. Aí continua o versículo 15. Vestida de vários adornos é levada ao rei. Ela vai ao rei ou é levada? É levada. Nossa Senhora foi levada ao céu. Aqui é um símbolo já da Assunção da Virgem Maria. Isso aqui se chama leitura espiritual da Bíblia, né? É a leitura cristológica também. Aí continua. Vestida de vários adornos, ou seja, as virtudes de Maria. Ela tem muitas virtudes. Adorno é o que a mulher usa, brinco, pulseira, que mais? Um cordão, aliança, anel. São os adornos, né? E quais são os adornos da Virgem Maria? A pureza, a bondade, a generosidade, a justiça, o silêncio. São as virtudes. Esses são os adornos. Virgens a seguem, suas companheiras formam seu séquito. Ou seja, Nossa Senhora é um modelo para quem? Para as mães, sim ou não? Sim. Mas ela não é um modelo só para as mães, ela é um modelo para as virgens. Nossa Senhora não é um modelo só para as mães, ela é um modelo para as virgens, porque ela é mãe e ela é virgem. É a única desse mundo que é mãe biológica e é virgem. Então, Nossa Senhora, ela é um modelo para todas as mulheres. As religiosas, que são virgens consagradas, as que estão em uma comunidade de vida, que se consagraram, comunidade de aliança,
para toda mulher que guarda a sua pureza e para as donas de casa. Nossa Senhora é modelo, porque ela sabe o que é ser mãe e ela sabe o que é ser sempre virgem. É um mistério ou não é? Só ela é mãe e virgem. Só. Aí continua o salmo. Em lugar dos teus pais te nasceram os filhos. Estabeleceu príncipe sobre toda a terra. Aí vai continuando o salmo, né? Ou seja, aqui é um salmo que mostra o que é a beleza, a santidade da Virgem Maria. Esse salmo é rezado, repito, no dia 15 de agosto, na Assunção da Virgem Maria. Só que geralmente ele é cantado, mas ninguém explica ele, é pouco explicado. Geralmente foca mais nesse dia, a leitura é de Lucas 1, versículo 39, eu acho que é sobre a visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Aí geralmente explica mais o Evangelho. Outra mulher que é um modelo do que será a Virgem Maria, só que a Virgem Maria sempre é mais perfeita. Essas mulheres apontam o que será a Virgem Maria. Por exemplo, Judite. Judite é uma mulher também muito bela e ela sabe também dos planos maquiavélicos de Holofernes. Viram falar nesse nome já? Holofernes. E ela tem uma ideia. Ela teria que encantar esse homem com a beleza dela, para poder destruí-lo, para que ela não destruísse o seu povo. E depois ela se veste, ela fica muito bonita, mais bonita do que o que ela é. O rei se encanta com ela, fica fascinado. E quando o rei vacila, ela faz o que com o rei? Vocês imaginam? Eu estou rindo, parece um sorriso maquiavélico, né? Ela arranca a cabeça dele, corta a cabeça dele. Moisés me explica, não, aqui não é curso de Bíblia não, é curso da Nossa Senhora. A gente pode fazer um dia, se quiserem, um curso de introdução às Escrituras. Essa passagem, de fato, quem escuta é estranho, né? Como é que pode uma mulher arrancar a cabeça de um homem? Então não vou explicar, fiquem com a dúvida, viu? Mas para o nosso sentido espiritual aqui, qual é? Que Nossa Senhora, ela esmaga a cabeça da serpente e ela arranca os planos do mal, porque a cabeça é o local que a gente pensa, sim ou não? Pelo menos deveria ser, né? Deveria ser. Por que eu falo que deveria ser? O Catecismo da Igreja Católica fala que o que é o pecado? É como se fosse um erro contra a inteligência. Quer dizer que toda vez que nós pecamos, nós estamos sendo o quê? Burros. Só que o catecismo, ele é bem gentil, né? Não vai chamar de burro, né? Mas dizer que alguém não está usando inteligência, está dizendo o quê? Burro. Igual a gente fala assim, né? Ô inteligente, ô menino inteligente, aí é inteligente. Ele está chamando a pessoa de quê? Hein? Quando você fala assim, ô menino, esse menino é uma bênção. A pessoa quer dizer bênção mesmo, né? Quando fala assim. Quer chamar de praga, mas sabe que é errado. Uma praga dessa de esse menino é uma bênção, não, misericórdia. A gente murmura usando as palavras boas, né? Isso aí não está muito legal também, não. A gente tem que se converter, né? Então vamos continuar aqui. Isaías 14:7 ou é 7:14? Deixa eu me ver aqui. Isaías 7, versículo 14. Vai falar assim, ó, uma profecia sobre a Virgem Maria. Pois por isso o mesmo Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Fala quem dará à luz? Uma virgem, a profecia sobre Nossa Senhora. Isaías escreveu isso 700 anos antes de Cristo, mais ou menos. Veja a presença da Virgem Maria novamente em Isaías 7,14. Tem várias outras passagens também, mas eu vou agora para uma passagem
do Novo Testamento e nós vamos cavar essa passagem. Cavar um pouquinho dela. Lucas 1, passagem que vocês conhecem bastante. Lucas 1, versículo 26. Quem trouxe Bíblia? Abra a Bíblia. Quem não trouxe, depois você tenta em casa ler, tá bom? Lucas 1, 26. Estando Isabel no 6º mês. Como é que fala na tradução de vocês, Lucas 1, 26? Na minha fala, estando Isabel no 6º mês. Como é que fala a tradução de vocês? Estão levando uma pizza de Bíblia? Não, né? A de vocês fala como? As irmãs. Pronto, ou alguém lá atrás. Só para me ter uma ideia, quem está trazendo a Bíblia, levanta a mão, por favor. Levanta a Bíblia. Que primeiro não me engano, né? Se levantar a mão não tiver a Bíblia, né? Pronto, tentem trazer a Bíblia, tá bom, gente? Eu vou tentar usar ela com bastante frequência aqui. Aí quando eu não usar, vocês me cobram, que eu vou usar. Em algumas traduções fala assim, no 6º mês, o anjo Gabriel, essa tradução está melhor mesmo, essa tradução que estão boa, essa daqui, a da Dona Maria também está boa, ó. Estando Isabel no 6º mês, foi enviado por Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem. Olha aqui como é interessante. Esse anjo foi enviado por quem? Por quem? Por Deus. Então, o que o anjo está falando, a palavra anjo quer dizer o quê? Diga comigo. Mensageiro. Ele está falando em nome próprio ou em nome de Deus? A gente no Ceará fala assim, né? Quando a gente vai dar um recado de alguém, a pessoa começa a dar pancada na gente, fala assim, mensageiro não merece pancada. É assim que a gente fala, né? Sim ou não? Isso quer dizer o quê? Que a importância está em quem mandou a mensagem. Então, o anjo Gabriel está falando algo que Deus mandou. Não é coisa da cabeça dele. Deus mandou. Aí continua. Ele foi mandado para uma virgem, já cumprindo a profecia, começando a cumprir a profecia de Isaías 7,14, né? Ela era desposada com um varão. Você sabe o que é um varão? Não é um que é bem grande, não. É um varão, um varapau. Não é isso aí não, viu? Um varão quer dizer um homem viril, um varão. Fala assim, ei varão, quem geralmente usa essa expressão é os evangélicos, né? Diz aí vaso, ei varão, ei varoa. É o homem e a mulher, no caso aqui, né? O varão é o homem. Só que em algumas traduções mais fiéis fala assim, ó, há uma virgem desposada com um varão. Em algumas traduções fala, há uma virgem, diga comigo, comprometida. Nossa Senhora estava prometida com São José ou comprometida? Comprometida, não era só prometida. Porque para os judeus, em especial nessa época aqui, o casamento tem duas fases. Tem a fase onde as famílias fazem um contrato entre elas. Tem locais, e até tempos atrás, décadas, as famílias faziam assim. O filho mal nascia, já tinha um contrato com outra família importante, né? Ó, você vai casar com a filha de fulano. E estava já aquele compromisso selado entre as famílias. Isso houve na história da humanidade várias vezes. Nem sempre as pessoas casavam porque amavam, não. Viu? E muitas vezes dava mais certo do que hoje. Que o pessoal se casa por amor, mas quando acaba o sentimento se separa, né? Antes não casava pelo sentimento, mas ia até o fim. José está dizendo que devia voltar como antes? Não sei. Não sei de nada. Eu sou apenas um réis mortal. Não é que eu vou saber, estou apenas dizendo que infelizmente hoje se diz que é por amor, aí quando tem qualquer dificuldade faz o quê?
vamos separar porque eu não gosto mais. A gente tem que ser sincero com os nossos sentimentos. Quando acaba o sentimento, não adianta estar junto com a pessoa. Quem já ouviu falar isso aí? Levanta a mão. Isso é conversa de doido, viu? É conversa de retardado isso aí, viu? Porque não é porque o sentimento acabou que tem que acabar com o casamento, não. O sentimento dá e volta. Você não é bicho, nem eu, para viver escravo do sentimento. Apaixonou, aí desapaixonou, se apaixona de novo, continua casado com a mesma mulher. Vai deixar a mulher para quê? O esposo. Isso é óbvio. A gente até fala assim, não, pois eu não concordo não. Se não gosta mais, tem que deixar. Não, se não deixa mais, peça a Jesus para que você tenha coragem de carregar a cruz. Às vezes tem um marido bom, uma mulher boa. Não estou falando daqueles casamentos tudo doido não, que o marido só espancar a mulher, esfaquear ela e amaldiçoa todo dia, que o casamento parece mais um inferno, né? E ainda não estou dizendo que separe não. Você vai discernir, que eu não sou padre para orientar você o que vai fazer não, certo? Cada caso é um caso. Estou querendo dizer, só abrindo parênteses acabar o fecho, viu? Que a gente não deve ser escravo dos sentimentos. Eu me apaixonei por uma pessoa que eu sei que não dá certo casar, eu me caso. Eu estou casando igual bicho, eu sei que não dá certo, sei que o miserável é ruim, ou a miserável, mas eu insisto em casar, porque eu gosto. Isso é o quê? Burrice. Burrice. Porque pode piorar mais ainda. Sim ou não? Concordam comigo, sim ou não? Eu sei que vocês concordam, pode assim achar meio que eu digo na lata, você pensa do mesmo jeito, pensa é pior do que eu, só que não diz, né? Diz só entre os amigos, né? Então vamos lá. Nossa Senhora estava comprometida, então tinha as duas fases do casamento. A primeira fase tinha um contrato, a segunda fase como era? A família, na primeira fase fazia o contrato, aí tinha uma frase que era geralmente dita: o esposo, que já era esposo, ia preparar uma casa, ia preparar uma morada para receber a esposa. Diz assim: eu vou para a casa do meu pai preparar uma morada e depois eu voltarei para te buscar. Essa expressão lembra alguma coisa? Oi? Quem é que fala isso? Jesus, lá em João 14. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito. Então, eis que eu vou e vocês não podem ir agora. Mas para onde eu vou, vocês irão também. Jesus está falando desse jeito por quê? Porque ele está falando para nós, sim, mas ele está falando para o povo de Israel. E o povo de Israel sabia que essa linguagem que Jesus estava usando era a linguagem de um esposo que vem buscar a sua esposa. E nós que participamos da igreja, nós somos a esposa de Cristo, sim ou não? Ele foi e ele virá nos buscar. Então Jesus está usando uma linguagem que eles entendiam quando ele falava isso. Na casa do meu pai tem muitas moradas, e eu vou vir buscar vocês. Ou seja, é a primeira fase do casamento. A segunda fase qual era? Havia uma procissão, era comunicado que ia ter o casamento, a festa, né, para as duas famílias. O noivo, aliás, o noivo não tinha a palavra noivo, era esposo. O esposo e a esposa se encontravam na procissão, e se a família tivesse condições, era quantos dias de festa? 7. 7 dias de festa. Por isso que em João 2 fala das bodas de Caná. O que é Caná? Diga comigo, Caná quer dizer aquisição. Quem é que estava sendo adquirida ali? A esposa. Era a segunda fase do casamento. Eu expliquei isso tudo para dizer o quê? Que José já estava casado com a Virgem Maria. Só não estava na segunda fase do casamento. Estava na primeira. Entenderam? Então, se Nossa Senhora foi mãe solteira. Mentira, viu?
Ela não era mãe solteira, não. Nem era grávida solteira, já era casada. Mas não era a segunda fase do casamento, era a primeira. Mas já tinha os direitos de esposa e esposa. Mas ela tinha feito um voto de virgindade. Entendido até aqui, sim ou não? Continuando a passagem. José era da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Por que José era da casa de Davi? Havia promessa de que o Messias ia ser da descendência de Davi. E os estudiosos dizem que tanto Nossa Senhora como José era da descendência de Davi. José não era pai biológico, mas era o pai adotivo, chamado pai nutrício. Mas ele tinha que, aos olhos ali das pessoas, e de todo mundo e de Deus, fazer o papel também de pai. Entenderam? Então ele era da tribo de Davi. Entrando o anjo onde ela estava, ou seja, a Virgem Maria, disse-lhe, como é que tem na tradução de vocês? Lucas 1:26. Aqui tem Deus te salve, cheia de graça. Algumas traduções falam, alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Não tem jarra aqui não, né? Jarra grande. Poderia trazer só para mostrar aqui, fazer um exemplo para eles. Quando o anjo faz isso, ele está dizendo o quê? Que Nossa Senhora é cheia de graça. No grego não, no latim fala assim, plena de graça. Até a gente às vezes reza Maria e fala assim, Ave Maria cheia de graças ou de graça. Qual é o correto? No singular ou no plural? Quem acha que é graça, levanta a mão. Quem acha que é graças, levanta a mão, no plural. Quem não acha nada, não quer se enrascar, fica de mão abaixada. Como é que vocês rezam? Ave Maria, cheia de... Tem S ou não? Pronto, cheia de graça. Dá certo. Obrigado. Não vou colocar toda de nota fé, eu não consigo tirar, aí eu fico meio de água, né? Então você vai só o jeito aqui. Imagina que aqui está cheio de água, não está, viu? Mas imagina que tivesse. O termo que o anjo usa aqui é que caritomene. Como eu não sei grego, eu vou falar errado a palavra, né? Eu não sei falar bem direitinho. O que caritomene ou o que caritomené, né? O que caritomene. Eu mal sei falar cearês, imagine em grego. Esse termo quer dizer o seguinte, é alguém que está plena, cheia, total, que não tem espaço para mais nada. Imagina que esse copo está cheio. Ou essa garrafa está cheia, total. Aí eu colocaria ela aqui dentro, ela está cheia. Imagina essa jarra cheia, ia fazer o quê? Ia ficar transbordante, sim ou não? Aí a garrafa ia estar cheia por dentro e por fora, ficar cercada de água, imersa em água, por dentro e por fora. Quando o anjo usa a expressão que caritomene, quer dizer o quê? Que Nossa Senhora, ela é tão cheia da graça que não tem espaço para outra coisa. Ela é toda de Deus, toda. O cheio aqui é mais forte, não é assim, menino está cheio de piolho, mas tem espaço para mais piolho, né? O menino está cheio de problema, mas tem espaço para mais problema. O cheio aqui no português é fraco, esse cheio é no grego, que caritomene. É totalmente, tem espaço para mais nada. Em todo canto tem graça. Ela é toda de Deus. Então, qual é o nome que o anjo usa para Nossa Senhora? Alegra-te. Ele chama ela de quê? Cheia de graça. Qual é o primeiro nome que ele chama ela? Cheia de graça. Ele fala assim, alegra tu que é cheia de graça. Ele chama ela de cheia de graça. É algo belíssimo, gente. Profundo demais. E entendo que essa graça é cheia do próprio Deus. Não é apenas de graças, a graça de ser paciente, de ser humilde,
Isso são graças importantes, mas ela só tem essas graças porque ela tem a graça maior que é o próprio Deus, entenderam? Ela tem a graça, as graças no plural, porque ela tem a graça no singular, que é o próprio Deus. Aí vai falar: o Senhor é contigo. Ela ouviu estas palavras, perturbou-se e discorria pensativa que saudação seria esta. Porque alguém que é humilde, quando escuta um elogio, fica como? Perturbado. Alguém orgulhoso fica como? Cheio de perninha. Não sei assinar, não sei cozinhar, não sei cantar, eu não sei lavar roupa, e por dentro eu sei demais, não tem ninguém melhor do que eu. Tu fica se inchando, se achando o máximo. Nossa Senhora, ela era o quê? Humilde. Mas a humildade não quer dizer, diga comigo, pusilanimidade. Difícil, né? Não é um palavrão não, viu? Pusilanimidade. O que é pusilanimidade, às vezes? O que é o pusilânime? Existe o humilde, existe o orgulhoso, que não tem humildade, e existe o pusilânime, é alguém que tem um coração mesquinho, que faz o quê? Que finge que é humilde. O pusilânime é um coração mesquinho, apequenado. É alguém que não partilha os seus dons para dizer que é humilde. O pusilânime é pior que o orgulhoso, porque ele esconde os seus talentos, esconde os seus dons. Vocês estão entendendo? A pessoa, não faço nada, nem de bom nem de mal, nem fede nem cheira, né? Nem é carne nem é peixe, como diz, né? Não, a gente não está morto não, tem que reagir. Se você tem um dom, ele tem que ser colocado a serviço. Eu não sei qual é o meu dom. Não, mas comece a se colocar a servir aos irmãos e a Deus, que o seu dom vai ser descoberto. Se você ficar se balançando numa rede, parado e resmungando da vida, você vai apodrecer e nunca descobre o seu dom. Vocês estão entendendo? A pessoa, eu não sei qual é o meu dom. A pessoa quer que Deus venha lá abaixo do céu e mostre uma luz e revele para ela. Não vai fazer isso aí não, filho. Se liga. Começa a trabalhar que o teu dom vai aparecer. Começa a servir, começa a rezar, começa a amar os irmãos. Então Nossa Senhora fez o quê? Ficou perturbada. Ficou pensativa. E o anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. E aqui é muito forte. São Bernardo de Claraval, ele fala assim, ó, como é que Maria achou graça se ela nunca perdeu a graça? Aí São Bernardo responde: ó mãe, tu nunca perdestes a graça, mas vós achaste a graça para os pecadores desgraçados que perderam a graça. Forte, né? Ou seja, ela, quando a gente está no caminho de perdição, ela vai atrás de nós como essa mãe misericordiosa, essa pastora fiel, e nos leva novamente para Jesus, para que a gente volte a estar na graça de Deus. Quando eu e você estamos no pecado mortal, nós não estamos na graça. Nós estamos como? Fora da graça. Aí continua, né? E eis que conceberás no teu ventre. Por que está dizendo no teu ventre? Para dizer que Jesus, ele de fato é homem. Ele não é um fantasma. Ele é 100% Deus e 100% homem. E darás à luz um filho. Dará à luz quantos filhos, Nossa Senhora? Um. Não é 10, 20, 30, 40, 50, é um. A quem porás o nome de Jesus? Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi.
Gente, aqui eu não vou nem conseguir meditar nem o texto inteiro, porque eu vou ter que dar outra pregação na pedra. Mas olha aqui. No povo de Israel tinha algo chamado Gebirá. Diga comigo, Gebirá. Gebirá quer dizer mãe, rainha, ou então senhora dos escravos, ou então Gebirá ou Gebirá. Quando o anjo fala que Nossa Senhora vai ser mãe de alguém que vai ser rei, ele está dizendo o que para ela? Que ela vai ser rainha. Vocês estão entendendo? A gente tem que entender no texto as entrelinhas. E quando em Israel tem um rei, aquele rei tem a esposa que é rainha e tem a mãe que é rainha. Aí é chamada rainha mãe. Quem manda mais? A esposa rainha ou a mãe rainha em Israel? A mãe rainha. Ela que vai ordenando a casa ali. É ela que vai distribuindo, ajudando a distribuir os tesouros do reino. Ela que organiza as coisas. Tem uma passagem, também no livro de Reis, onde Salomão tem a sua mãe Betsabeia e ela vai pedir um favor a ele, que ela que é mãe rainha, né? E vai aconselhá-lo. Ela aconselha o rei. Ela se ajoelha, ele estende o cetro para ela, o cetro de ferro, e ela vai lá e se senta como à direita do rei. Se senta onde? À direita do rei, ou seja, ela reina com o rei. O que o texto está dizendo para nós aqui? Que Jesus é rei e que Nossa Senhora é rainha. E ela não é a rainha esposa, ela é a rainha mãe. Ela manda. Ela manda, viu? Ela não é a coitadinha ali que está ali jogada, não. Ela manda. É tanto que em João 2, quando tem as bodas de Caná, o que Nossa Senhora faz? Fazei quer dizer o quê? Uma ordem, sim ou não? Ela não está pedindo, ela está o quê? Mandando. Só que quem manda com amor é melhor do que quem pede de forma arrogante, sim ou não? Ela manda com amor. Ela é uma mãe rainha e amorosa. Lá em João 2 ela está agindo como rainha. E dizendo quem vai fazer o milagre da água em vinho, quem é o rei. Porque é ele que é o dono da festa. A gente pode depois, na outra formação, eu posso meditar com vocês João capítulo 2, né? De forma bem aprofundada, certo? Lucas 1:26, Nossa Senhora é chamada de rainha, de forma implícita. E o que ela fala no final? Eis aqui a escrava do Senhor. Ou seja, o Senhor está me chamando de rainha, mas eu me coloco como escrava. Mas ela não vai deixar de cumprir a missão de rainha. Mas diante de Deus ela sabe que ela é o quê? Escrava. Mas Deus a trata como rainha. E para terminar ela fala o quê? Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ela diz assim: eu faço, eu me garanto, eu posso. Eu sou a rainha. Mexa comigo. Não, ela fala: faça-se. Eu não posso nada. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Aonde é que tem essa palavra fiat? Faça-se. Lá em Gênesis. Faça-se a luz. Faça-se as estrelas. Faça-se a lua. Faça-se os vegetais, os animais. Faça-se. Para dizer o quê? Em Gênesis era a criação. Em Lucas 1:26 começa a nova criação. É o novo faça-se. Ela está querendo dizer o quê? Senhor, Tu é o mesmo que fez tudo.
Então faças dentro de mim uma nova criação. É um novo Gênesis que acontece onde? Dentro da Virgem Maria. Nossa Senhora é chamada de paraíso de Deus, porque no paraíso, a terra do paraíso era o quê? Imaculada, não tinha mancha. Nossa Senhora tinha mancha, então ela é o quê? Uma terra imaculada. Quando o paraíso foi criado, a terra não tinha sido cultivada ainda. A terra era o quê? Virgem. Nossa Senhora é o quê? Uma terra virgem. Percebam como é belo, sim ou não? E é porque eu não tenho tempo para aprofundar. Isso aqui é uma gota desse texto. Se a gente fosse aqui passar o dia inteiro só nesse texto, a gente ia achar um tesouro imenso, ligando tanto a cultura da Bíblia, a parte mais profunda, como ligando esse texto a outros textos bíblicos. É assim que nós estudamos as Escrituras. Não é igual protestante. Está aqui, Mateus 1,15, pá, pá. Lucas 2, 4, pá, pá. É uma metralhadora. Aí quando você pergunta, quer dizer o quê? Não manda desprezar Nossa Senhora. Ou seja, a pessoa lê Lucas 1,26, que é um tesouro, chapado, e manda ter raiva de Nossa Senhora. Só pode estar chapado. Ou enlouqueceu. Aí a gente abandona a fé católica para dizer: agora eu conheço Jesus, eu sei a Bíblia. Nunca pegou numa Bíblia na vida, deixou mofar, apodrecer, ficar fedendo. Aí depois que vai se tornar evangélico, diz que conhece a Bíblia. Sabe 4, 5 versículos decorados. Eu sei os versículos decorados que ele usa para nos atacar. De cor e salteado. Ele fala assim: Salmo 115, vamos lá, pronto, diga mais, Êxodo 20, versículo 4, né? Aí depois com a outra eu vou dizendo antes dele dizer, pronto, agora deixa eu dizer que tu vai me atacar e já dá a resposta. Tem mais outro versículo? Eu até brincava com eles, né? Deixa eu dar a dica para vocês atacar a gente, que essa dica é muito manjada. Eu vou dar mais um versículo para vocês tentarem atacar a gente de uma forma mais inteligente, né? Eu zoava, né? Porque com pessoas arrogantes, a gente precisa ser irônico, é ou não é? Tem que ser. Não vai ficar com raiva deles. A gente tem que ter misericórdia deles e saber que eles também têm uma mãe. Perguntaram até para o irmão Emanuel, que é um amigo meu, o seguinte: ei, tu sabia que Jesus tem muitos filhos? Aliás, muitos irmãos. Nossa Senhora tem muitos filhos. Ele sabia. E tem uns que não querem saber dela, igual você.